tenho certeza que isso já aconteceu contigo. Tu sabe o vocabulário para usar, sabe quais as palavras que tu quer usar na frase, só que na hora de montar a frase, trava. Trava porque não sabe qual é a ordem certa das palavras. O que colocar antes do quê? Ou pior ainda, traduz na tua cabeça exatamente a ordem das palavras em português e aí quando fala em inglês, o gringo, o nativo, a pessoa que não entende português, fica... hã? Não entende nada. Eu entendo muito do que os meus alunos falam, mesmo na ordem errada, porque eu entendo português, então eu sei o que eles querem falar. Só que se a pessoa não entende a nossa língua nativa, não vai conseguir fazer essa conexão e vai ficar uma confusão essa conversa. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar a ordem certa das palavras que a gente precisa usar nas frases. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Se tu ainda não me conhece, meu nome é Vânia. Sou a Teacher Vânia e sou prof de inglês desde 2006. Desde lá eu tenho ajudado alunos a destravarem o inglês, trazendo o inglês para a vida deles, para a rotina deles, de maneira real, de maneira possível e de maneira que dá para encaixar na rotina corrida de todo mundo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, lembra de seguir o canal, de comentar aqui, nem que seja um emoji, para o YouTube saber que esse vídeo está sendo importante, está sendo relevante e distribuir para mais pessoas que, assim como você, também querem destravar o inglês 2026. Primeiro de tudo, é importante que tu aprenda, que tu tenha consciência desde o começo, se tu tá começando a aprender inglês, que português é uma língua, inglês é outra, as duas são línguas diferentes. Muitas regras a gente pode aplicar nas duas, são parecidas, mas tem coisas que é só do português, tem coisas que é só do inglês. Então não adianta ficar bravo, não adianta xingar o professor, não adianta ficar bravo com o professor, não fui eu que criei isso, é assim e é assim. Eu sempre falo para os alunos, aceita que dói menos. Eu vejo muita gente falando, mas por que eles fazem isso? Ou então, para que complicar o inglês? Não é que eles estão complicando, ninguém está complicando nada, é porque são regras diferentes. A gente vai precisar simplesmente entender a regra e em alguns momentos, esquecer um pouco a comparação com o português. Muitas vezes a gente consegue comparar o inglês e o português, mas tem horas que não dá. A gente vai ter que, então, nesses momentos, esquecer a comparação com o português e entender que é assim que é falado o inglês e ponto final. E é engraçado porque tem muita gente que acha, que pensa, do ponto de vista da nossa língua, do português, mas não percebe que português é muito mais difícil que o inglês. A gente não percebe porque a gente fala em português há muito tempo, desde pequenininho. Só que português tem muito mais regras, tem aquela conjugação de verbos que em inglês não tem nada disso. Então pensa, se tu conseguiu aprender português, vai conseguir aprender inglês, com certeza. Guarda essa ideia então. Nem tudo dá para traduzir ao pé da letra e nem tudo vai ter uma lógica ou uma explicação perfeita. Vamos começar então com os exemplos. O mais básico de todos, que a gente vê desde o começo, é a ordem dos adjetivos. Ai, teacher, o que é um adjetivo? Uma característica de um substantivo, de uma coisa, de uma pessoa, de um lugar. Em português a gente fala casa bonita. Em inglês, o adjetivo, o bonita, vai vir antes da palavra casa. Em inglês vai ser beautiful house. Cidade grande. Big city. Adjetivo sempre vem antes. Carro vermelho. Red car. Gato preto. Black cat. Olha que interessante, um parênteses agora para falar da pronúncia. Tá vendo que eu falei black cat? Como o black já termina com o som, esse som do K, do C, com o mesmo som que começa a próxima palavra, não preciso falar black cat. Eu vou emendar e vou falar black cat. Black cat. Um cachorro pequeno, a small dog. Vamos ver exemplos em frases. Eu tenho uma casa bonita. I have a beautiful house. I have a beautiful house. Tô vendo um gato preto. I see a black cat. I see a black cat. Eu moro em uma cidade grande. I live in a big city. I live in a big city. Eu tenho um cachorro pequeno. I have a small dog. I have a small dog. Agora, se eu tenho mais do que um adjetivo, eu também vou usar todos eles antes do substantivo. E é aí que muita gente se confunde às vezes na hora, quando tá lendo algum texto. Eu sempre falo para os alunos, dá um zoom out, dá uma olhada assim mais geral no que o texto está dizendo, para depois conseguir entender a fundo. Porque
tenho 3 adjetivos para um mesmo substantivo, essas 3 palavras vão vir antes do substantivo. E em português não, em português seria o contrário, a gente estaria lendo primeiro o substantivo e depois os 3 adjetivos. Por exemplo, eles moram numa casa bonita, grande e moderna. Eles moram em uma casa, substantivo casa, bonita, grande e moderna. Em inglês seria assim: They live in a nice, modern, big house. They live in a nice, modern, big house. Adotei um cachorro bem fofo, pequenininho e preto. I adopted a cute, tiny, black dog. I adopted a cute, tiny, black dog. Preciso de uma mesa grande, resistente, de madeira. I need a big, strong, wooden table. I need a big, strong, wooden table. Te dei exemplos, então, de como o adjetivo é invertido. Presta atenção a partir de agora, quando estiver lendo alguma coisa, quando estiver assistindo alguma coisa, essa relação entre o adjetivo e o substantivo. Como eu sempre falo em todos os vídeos, não seja um aluno passivo, não apenas absorva o que eu estou te falando, coloque em prática, presta atenção quando assistir, crie frases, pensa em alguma coisa assim do teu cotidiano, pensa na tua casa, como é que ela é, cria adjetivos para ela, cria adjetivos para objetos na tua casa, para pessoas que tu conhece, pratique, coloque em prática. Outro momento que a gente também inverte as palavras é se eu quero falar assim, uma loja de roupas, uma loja de calçados. Em inglês, o que a loja vende vai vir sempre antes da palavra store ou shop. Loja em inglês pode ser tanto store quanto shop. Vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que tu já ouviu. Pet shop. Pet shop é uma loja de animais de estimação. Pet é animal de estimação em inglês. Tá vendo? Primeiro vem o que a loja vende, o que a loja faz, né? Pet shop. Loja de roupas. Clothing store or clothing shop. Loja de calçados. A shoe store. Loja de livros. Bookstore ou bookshop. Um negócio online. Meu sonho é ter um negócio online. Negócio online vai ser online business. My dream is to have an online business. My dream is to have an online business. E por último, o último exemplo que eu vou te dar é quando a gente quer usar aquele apóstrofe S, sabe? Então, eu vou falar isso quando eu tô falando de posse. Quero falar assim, o pai da minha mãe, o irmão do meu avô. Eu vou falar sempre ao contrário também. Em inglês, a gente não vai usar a palavra of para, por exemplo, falar assim, the father of my mother. Talvez até você vai ver, mas em coisas mais formais, em textos, em falas mais formais. No dia a dia, as pessoas usam my mother's father. Mother's father. O apóstrofe S é como se fosse o do ou da, e aí eu preciso inverter. O carro do meu irmão. My brother's car. O gato da minha irmã. My sister's cat. Frases com esses exemplos. O carro do meu irmão é branco. My brother's car is white. O gato da minha irmã é fofo. My sister's cat is cute. Eu sei que esse último exemplo não é tão fácil. Realmente dá a sensação de estar dando um nó no nosso cérebro, porque a gente precisa pensar de uma maneira totalmente diferente, ao contrário. Então a minha dica, principalmente nesse último exemplo, é que tu crie frases, que crie exemplos, que realmente pratique. E se tu gostou desse vídeo, lembra de curtir, de comentar e de compartilhar com aquele amigo que também quer aprender em 2026. Te vejo no próximo vídeo. Bye!